Sabe quando a gente cresce achando que conhece alguém completamente? Que aquela pessoa nunca seria capaz de quebrar a sua confiança? Eu pensava assim, até tudo desmoronar de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Meu nome é Beatriz, tenho 25 anos, e moro em Curitiba, no bairro Batel. Trabalho como designer numa agência de publicidade, e minha vida, até pouco tempo atrás, era tranquila, estável, comum e cheia de certezas. A maior delas era minha amizade com a Marina. A Marina sempre foi meu ponto de equilíbrio. A gente se conheceu no colégio, quando eu ainda usava aparelho e cortava o cabelo em casa. Ela era extrovertida, falava alto, tinha aquele tipo de riso que fazia todo mundo virar o pescoço. E, mesmo sendo tão diferente de mim, nos tornamos inseparáveis. Depois da faculdade, decidimos dividir um apartamento no centro da cidade. Era perfeito. Ela me ajudava a esquecer meu ex-namorado tóxico, e eu dava a ela um pouco de estabilidade. Ela era o caos, eu era a organização. Mas tudo começou a mudar no meu aniversário de 25 anos. Um sábado de outono, o clima estava fresco, e eu decidi fazer um jantar só para os mais íntimos. Convidei poucos amigos, colegas da agência e, claro, meu pai. Meu pai se chama Rodrigo, tem 47 anos. Ele é arquiteto, daqueles respeitados, que tem o nome em placas de prédios no centro cívico. Depois que minha mãe faleceu, 5 anos atrás, a gente ficou ainda mais próximo. Ele sempre foi presente, sempre me tratou como adulta, o que, às vezes, era bom, às vezes, estranho. Mas eu nunca desconfiei de nada. Nunca. Na noite do jantar, tudo parecia normal. Marina estava linda, com um vestido vermelho que eu mesma emprestei. Ela riu, brincou com todos, dançou. Meu pai chegou com uma garrafa de vinho e uma caixa pequena nas mãos. Era um colar. Delicado, dourado, com uma pedrinha azul no centro. Para minha menina mais brilhante, ele disse, sorrindo. Achei fofo. Ele sempre foi carinhoso. Mas, naquele momento, senti algo estranho no olhar da Marina. Foi rápido. Um olhar que durou pouco, mas que me deixou desconfortável. Dei de ombros. Talvez eu estivesse sendo paranoica. Nos dias seguintes, comecei a perceber coisas. Marina saía mais à noite. Dizia que era por causa do trabalho, mas evitava falar muito. Quando perguntava onde ela ia, ela desconversava, mudava de assunto ou inventava reuniões com nomes de pessoas que eu nunca ouvi falar. Num desses dias, ela esqueceu o celular em cima da mesa da cozinha. Estava desbloqueado. A tela acendeu com uma mensagem. Eu não sou do tipo que lê celular dos outros, mas a curiosidade me venceu. Hoje, às 20 horas. No mesmo lugar de sempre. R. O estômago embrulhou na hora. Tentei me convencer de que era só um amigo. Mas meu corpo sabia antes da minha cabeça aceitar, aquele R era o Rodrigo. Meu pai. Naquela noite, fingi que estava cansada e fui pro quarto mais cedo. Apaguei as luzes e esperei. Marina saiu pela porta devagar, olhando pros lados, como se não quisesse ser vista. Esperei 2 minutos e a segui. O coração batia tão forte que parecia ecoar nos meus ouvidos. Ela caminhou até uma rua próxima, onde um carro preto a esperava. Reconheci na hora, o carro do meu pai. Eles conversaram um pouco. Depois, ele colocou a mão no rosto dela, acariciou como se fosse algo íntimo. E então, eles se beijaram. Senti as pernas tremerem. Quis gritar, mas não conseguia. Minhas mãos suavam, meu peito doía como se tivesse levado um soco.
Era verdade. Eles estavam juntos. Minha melhor amiga. Meu pai. Voltei para casa em choque, como se meu corpo tivesse desligado. Entrei no quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Não sabia o que doía mais, a traição da Marina ou o fato do meu pai ter escondido aquilo de mim. Eu não fazia ideia de como enfrentá-los. Mas uma coisa era certa, aquela noite foi o fim da inocência. Nada mais seria como antes. Eu passei aquela noite acordada, com os olhos fixos no teto do meu quarto, tentando entender em que momento tudo começou a sair do lugar. O barulho do relógio pendurado na sala, o leve chiado do ventilador, e o som abafado dos meus próprios pensamentos, tudo me parecia ensurdecedor. Não consegui dormir. Como dormir depois de ver a sua melhor amiga, e o seu pai, juntos daquela forma? Na manhã seguinte, levantei antes de Marina voltar. Lavei o rosto, tomei um café que mal consegui engolir e sentei no sofá com o celular na mão. As horas passaram lentas, como se o tempo estivesse zombando de mim. Quando a porta se abriu, ouvi seus passos leves entrando na sala. Bom dia, Bia, ela disse, como se nada tivesse acontecido. Não respondi. Só a encarei. Ela parou. Percebeu que algo estava errado. Seus olhos escanearam os meus, tentando decifrar o que eu sabia. Aconteceu alguma coisa? Cruzei os braços. A garganta estava seca, mas eu falei mesmo assim. Aconteceu sim. Eu vi vocês. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. A cor do rosto dela mudou. Por um segundo, ela congelou. Depois baixou os olhos. Bia, me escuta, ela começou. Desde quando? Interrompi, minha voz tremendo. Desde quando vocês estão juntos? Ela hesitou, mordeu os lábios. Estava tentando encontrar uma versão menos dolorosa da verdade. Mas qualquer versão me destruiria igual. Há alguns meses, ela disse, por fim. Não era para acontecer. Juro. Eu ri. Uma risada amarga, que mais parecia soluço. E você achou que esconder isso de mim era o quê? Cuidar de mim? Ela se aproximou, mas eu me afastei. Não queria que me tocasse. Não depois daquilo. Ele é seu pai, Beatriz, sua voz falhou. Justamente. Meu pai. Como você teve coragem? Ela chorava. Mas eu não sentia pena. Só dor. E raiva. A gente tentou evitar, mas não conseguimos. E eu me apaixonei por ele. Essas palavras foram como uma facada. Marina. Minha amiga de infância. Aquela que segurou minha mão no velório da minha mãe. Aquela que dormia no meu quarto quando brigava com os pais. Como ela pôde? Eu não consigo nem olhar para você agora, sussurrei, com a voz baixa, cheia de mágoa. Quero que você saia. Hoje. Ela não protestou. Apenas assentiu com a cabeça, os olhos inchados. Foi pro quarto, pegou algumas roupas numa mochila e saiu. E eu fiquei ali, no mesmo lugar, sozinha. Quebrada. Naquela noite, meu pai me ligou. Eu não atendi. Ele mandou mensagem. Filha, podemos conversar? Mas eu não queria conversa. Não naquele momento. Não depois de tudo. Os dias seguintes foram um borrão. No trabalho, eu funcionava no automático. Em casa, o silêncio era ensurdecedor. A ausência de Marina no apartamento deixava um vazio estranho, não de saudade, mas de memória. Um dia, sem conseguir suportar mais,
fui até a casa do meu pai em santa felicidade. A mesma onde passei tantos natais, tantas tardes preguiçosas de domingo. Quando ele abriu a porta, parecia aliviado por me ver. Que bom que você veio, disse ele, abrindo espaço para eu entrar. Eu entrei, mas fiquei perto da porta. Não queria sentar. Não queria relaxar. Eu queria respostas. Por quê? Perguntei, direta. Ele suspirou. Eu não planejei isso, filha. A Marina começou a trabalhar comigo naquele projeto da galeria de arte. E foi acontecendo. Ela é inteligente, sensível, me ouve. Me faz sentir, vivo de novo. E eu? Perguntei, com um nó na garganta. Você pensou em mim alguma vez? No que isso faria comigo? Pensei. Pensei muito. Mas o sentimento foi crescendo. E a gente não sabia como te contar sem te machucar. Então preferiram me enganar? Ele ficou em silêncio. A Marina foi mais do que uma amiga para mim. Ela era da família. Você não percebe o quanto isso é errado? Eu entendo sua dor. Mas o que eu sinto por ela é verdadeiro. Meu coração apertou. Como ele podia dizer isso com tanta calma? Eu não consigo aceitar isso, sussurrei. Eu não tô pedindo que aceite agora. Mas espero que um dia entenda. Saí da casa dele com mais perguntas do que respostas. E com a certeza de que meu mundo não era mais o mesmo. A menina que entrou ali já não existia. No caminho de volta, sentei num banco na Praça do Japão. O céu estava nublado, e o vento frio batia no meu rosto. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu precisava me afastar. Da cidade, das lembranças, de tudo. Precisava me reconstruir longe do que me machucava. Mandei mensagem para minha tia Regina, que morava em Joinville, perguntando se podia ficar um tempo com ela. Ela respondeu na hora. As portas estão sempre abertas para você, meu amor. Na semana seguinte, com uma mala e um coração em pedaços, peguei o ônibus rumo a um recomeço. Joinville me recebeu com céu cinzento e um cheiro constante de chuva. Era como se a cidade também carregasse seus próprios segredos, quieta, úmida, mas estranhamente acolhedora. A casa da minha tia Regina ficava numa rua tranquila, cercada de árvores e jardins bem cuidados. Era o oposto do caos que eu deixei para trás em Curitiba. Assim que cheguei, ela me abraçou forte. Daqueles abraços que dizem você pode desabar aqui, se quiser. E foi isso que eu fiz. Nos primeiros dias, falei pouco. Dormia mal, com pesadelos recorrentes, acordando com o rosto molhado de lágrimas. Às vezes, sonhava com Marina rindo, com meu pai escondendo algo atrás das costas, com a minha mãe me observando em silêncio, decepcionada. Meu coração ainda sangrava. Mas, aos poucos, o silêncio foi se transformando em espaço. E o espaço me deu algo novo, respiro. Minha tia, com sua calma doce, nunca pressionou. Apenas me incluía nas rotinas dela, caminhadas matinais, idas à feira, cafés longos na varanda. Foi numa dessas idas à padaria da esquina que conheci Caio. Ele estava na fila, na minha frente, discutindo com a atendente sobre o preço do pão francês. Não de forma grosseira, ele fazia piada da própria teimosia. Olhei para ele e, pela primeira vez em muito tempo, sorri. Eles sempre mudam o preço na segunda-feira, é tática de guerra psicológica, disse ele, virando-se para mim. E você continua caindo, respondi. Rimos. Caio era professor de literatura num colégio da cidade. Tinha um jeito leve, olhos curiosos e uma mania de mexer nos óculos quando falava de algo que amava.
me ofereceu uma carona até a casa da minha tia naquele dia. Eu recusei, ainda não confiava em estranhos, mas aceitei o papo. E foi o começo de algo que, naquele momento, eu ainda não entendia. Começamos a nos encontrar com frequência. Às vezes por acaso, às vezes porque eu passava na frente do colégio dele sem querer. Falávamos de tudo, livros, músicas, infância, inseguranças. E, mesmo sem tocar diretamente no assunto, ele percebia que havia algo em mim, quebrado. Você tem olhos de quem está reconstruindo um castelo depois da tempestade, ele disse uma vez. Fiquei em silêncio. Mas aquela frase ficou comigo. Um mês se passou. Comecei a trabalhar remotamente, entregando projetos da agência pela internet. A rotina nova, os ares diferentes e a presença de Caio me ajudavam a reorganizar os cacos. Mas por dentro, algo ainda me corroía. Uma parte de mim queria deixar tudo para trás. Esquecer Marina. Meu pai. Fingir que nada daquilo aconteceu. A outra parte, queria confrontar. Gritar. Dizer o que ficou engasgado. Numa tarde de sábado, Caio me levou até um parque afastado da cidade. Havia um lago, algumas árvores tortas pelo vento e bancos de madeira desgastados pelo tempo. Sentamos em silêncio por um tempo. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse, olhando pro horizonte. Assenti. O que te trouxe até aqui de verdade? Engoli seco. Uma traição, respondi, depois de alguns segundos. Amorosa? Familiar, e amorosa. As duas juntas. Ele não pediu detalhes. Só segurou minha mão. E você acha que já conseguiu se perdoar? A pergunta me pegou de surpresa. Me perdoar? Às vezes, a gente carrega a culpa dos outros. Se sente burro, enganado, ingênuo. Mas não é a gente que erra. E mesmo assim, a gente se culpa. As palavras dele me atravessaram como faca. Eu nunca tinha pensado assim. Mas era verdade. Eu me sentia burra. Cega. Como se a culpa fosse minha por não ter percebido antes, por ter confiado demais. Eu só queria entender, falei, com a voz falhando. Por que as pessoas que a gente ama são capazes de nos machucar tanto? Talvez porque sabem que têm esse poder, ele respondeu, com doçura. Chorei ali mesmo. E ele não tentou parar. Apenas ficou ao meu lado, em silêncio. Era o que eu precisava. Naquela noite, sozinha no quarto, peguei o celular e abri uma pasta antiga de fotos. Lá estavam elas, eu e Marina na praia, rindo com sorvete derretendo na mão, e meu pai, me abraçando na formatura, os três juntos, num churrasco qualquer, fingindo uma felicidade que agora me parecia tão frágil. E então, como se uma faísca tivesse acendido algo dentro de mim, soube o que precisava fazer. Eu ia voltar. Não para reatar laços, mas para encarar. Olhar nos olhos. Dizer tudo que ficou preso na garganta. Encerrar, de vez, aquele capítulo. Na manhã seguinte, comprei a passagem de volta para Curitiba. No caminho, recebi uma mensagem inesperada. Número desconhecido. Sei que você nos odeia. Mas preciso te contar uma coisa que talvez mude tudo. Me encontra no lugar de sempre. Por favor. Era Marina. Voltar para Curitiba foi como andar por um sonho antigo, daqueles que deixam um gosto estranho na boca. A rodoviária, as ruas que eu conhecia tão bem, as árvores da praça onde eu costumava sentar com a Marina depois da aula. Tudo estava igual. Mas dentro de mim, tudo era diferente.
O lugar de sempre que ela mencionou na mensagem era o café onde costumávamos ir todos os sábados à tarde. Um cantinho discreto no bairro Alto da Glória, com música ambiente e cheiro de pão recém-assado. Era ali que ríamos, fazíamos planos, compartilhávamos segredos. E agora, era ali que tudo ganharia um ponto final. Entrei e a vi sentada na mesma mesa de sempre, perto da janela. Ela estava com o cabelo preso num coque mal feito, as olheiras mais profundas do que eu lembrava. Quando me viu, se levantou com um sorriso pequeno, quase hesitante. Bia, disse ela, como se meu nome fosse difícil de pronunciar. Eu apenas me sentei. Não sorri. O que você quer? Ela respirou fundo. Colocou as mãos sobre a mesa e falou devagar. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir desculpa. De verdade. Eu não tô aqui para me justificar. Sei que o que fiz foi errado. Que te machucou. Que te trai. Olhei para ela em silêncio. Não era novidade. Já tinha ouvido pedidos de desculpa antes, do meu pai, de outras pessoas. Mas com Marina, era mais complicado. Por que agora? Perguntei. Por que essa mensagem? Ela hesitou. Olhou pela janela, como se buscasse coragem no movimento da rua. Porque, tem algo que você precisa saber. Algo que nunca te contaram. Sobre o seu pai. Meu estômago gelou. O que tem meu pai? Ele, não é exatamente quem você acha que ele é. Fiquei em silêncio, esperando. Antes de começarmos qualquer coisa, ele me contou um segredo. E me fez jurar que nunca diria a você. Mas agora, depois de tudo, eu não posso mais carregar isso sozinha. Marina, minha voz saiu baixa. Fala de uma vez. Ela pegou o celular e abriu uma foto. Era uma imagem antiga, de uma mulher morena, elegante, ao lado de um homem muito parecido com meu pai. Mas não era ele. Esse é o irmão do seu pai. O tio que você nunca conheceu. Ele desapareceu quando você era pequena. E a mulher, era sua mãe biológica. Travei. Do que você tá falando? Bia, o homem que você chama de pai não é seu pai biológico. Ele é seu tio. Sua mãe engravidou do irmão dele, mas por motivos que ninguém explica direito, os dois sumiram por um tempo. Quando voltaram, ela já estava sozinha. E foi o seu pai que assumiu tudo. Casou com ela, te criou, te registrou. Mas biologicamente, ele é seu tio. Meu coração disparou. Senti o sangue sumir do rosto. Isso é loucura. Isso não faz sentido. Eu também achei. Mas ele me mostrou documentos. E fotos. E me contou tudo com lágrimas nos olhos. Ele disse que te amava tanto que não suportava te ver crescer sem um pai. E que, se precisasse, mentiria para sempre para te proteger. E por que você tá me contando isso agora? Porque ele tá doente. Silêncio. Como assim, doente? Ele não quis que ninguém soubesse. Mas ele tá com uma doença cardíaca grave. Disse que não quer tratamento. Que tá cansado de esconder, cansado de tudo. E eu tô desesperada, Bia. Minha cabeça rodava. A mesa parecia longe. As vozes no café viraram ruído de fundo. Eu olhava para Marina tentando entender se tudo aquilo era real. Eu não sei o que fazer. Ele não quer que você saiba. Mas eu achei que merecia saber a verdade, ela continuou. Mesmo que me odeie pro resto da vida. Levantei da cadeira. Eu preciso pensar. Ela sentiu, com os olhos cheios d'água.
Saí do café com as pernas bambas. Caminhei por quarteirões inteiros sem rumo, tentando montar o quebra-cabeça na minha mente. Tudo o que eu sabia sobre mim era mentira? Meu pai. Meu tio. Minha mãe. Por que esconderam isso de mim? Naquela noite, fui até a casa do meu pai. Toquei a campainha com as mãos tremendo. Ele abriu, surpreso. Beatriz? A gente precisa conversar. Ele me deixou entrar em silêncio. Sentei no sofá, o mesmo onde assistíamos filmes quando eu era pequena. Marina me contou tudo, disse, encarando-o. Ele abaixou os olhos. Por um segundo, parecia menor, mais frágil. Como se carregasse um peso há décadas. Então, agora você sabe. É verdade? Ele assentiu. Uma lágrima caiu pelo rosto. Eu fiz tudo por amor. Amor por você. Por sua mãe. Por nossa família. Não soube ser honesto, mas nunca deixei de ser pai. Fiquei sem palavras. Pela primeira vez, vi meu pai, ou meu tio, como homem. Humano. Falho. Mas real. E a doença? Perguntei. Ele respirou fundo. Não quero lutar. Já lutei demais. Só quero paz. E eu? Vai me deixar sozinha de novo? Ele não respondeu. Naquela noite, dormi ali. No quarto onde cresci. Com as paredes ainda cobertas de lembranças. Pela primeira vez, percebi que talvez o perdão não seja um presente que damos aos outros, mas um alívio que oferecemos a nós mesmos. Mas no meio da madrugada, fui acordada por uma notificação no celular. Era uma nova mensagem. Você confia mesmo nela? Cuidado. Marina não te contou tudo. Sem identificação. Sem remetente. E o chão, que parecia se ajeitar debaixo dos meus pés, voltou a tremer. Passei o resto da noite acordada, com o celular na mão e o coração martelando no peito. A mensagem anônima ficava me encarando como uma pergunta sem resposta. Você confia mesmo nela? Cuidado. Marina não te contou tudo. Revirei a cabeça tentando encontrar um sentido. Marina tinha mentido? Escondido algo ainda pior? Quem mandou aquela mensagem? E por quê? Ao amanhecer, meu pai, ou melhor, meu tio, ainda dormia. Preparei um café simples e deixei em cima da mesa. Antes de sair, fiquei alguns minutos observando-o dormir. Pela primeira vez, não senti raiva. Só dor. Uma dor calma, como um corte antigo que finalmente começa a cicatrizar. Mas algo em mim não me deixava em paz. Precisava saber mais. Precisava entender o que ainda estava sendo escondido de mim. Peguei um táxi e fui direto ao apartamento da Marina. Ela atendeu com cara de surpresa e olhos inchados de sono. Bia? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Recebi uma mensagem estranha. Anônima. Dizendo que você não me contou tudo. Ela ficou pálida. Eu, não sei do que você tá falando. Marina, chega. Já passou da hora de parar com meias-verdades. Se tem mais alguma coisa que eu preciso saber, me fala agora. Ela abaixou os olhos. Ficou em silêncio por um longo tempo. Tem uma coisa, sim. Mas eu não contei porque achei que te machucaria ainda mais. Que você não aguentaria. Eu decido o que eu aguento ou não, respondi, firme. Ela respirou fundo. A sua mãe, ela não morreu de forma natural. Minha garganta secou.
O quê? Ela tirou a própria vida. Pouco depois de descobrir a traição entre seu pai e a mulher com quem ele teve um caso antes do casamento. A mesma mulher que depois foi embora com seu tio. Foi por isso que ele sumiu da família. Sua mãe descobriu tudo. E nunca conseguiu lidar com isso. Eu me apoiei na parede. As palavras batiam como marteladas. Minha mãe morreu por causa de uma dor que nunca dividiu comigo? E por que esconder isso de mim? Porque seu pai achou que seria melhor você crescer achando que ela morreu de outra forma. Ele achava que te protegeria assim. E você? Quando soube? No começo do nosso namoro. Ele me contou, numa noite em que desabou, chorando. Eu prometi guardar segredo. E guardei. Até agora. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Não de tristeza, mas de exaustão. Você ainda ama ele? Ela hesitou. Eu amei. Mas agora, eu não sei. Tudo ficou confuso. Eu me apaixonei por uma versão dele. Não por essa história toda. E eu? O que eu fui pra você? Você foi tudo. Minha melhor amiga. A irmã que eu não tive. E é por isso que eu tô te contando tudo agora. Porque você merece saber. Mesmo que nunca mais queira me ver. Virei de costas e fui embora sem dizer mais nada. Nos dias seguintes, fiquei em silêncio. Não respondi a mensagens. Não atendi a ligações. Voltei para Joinville sem me despedir de ninguém. Caio percebeu que algo estava diferente em mim. Ele não perguntou nada. Só me recebeu com um abraço demorado e ficou comigo enquanto eu chorava no sofá. Às vezes, a verdade dói mais que a mentira. Mas ela também liberta, ele disse. Balancei a cabeça. Eu já não sabia o que era liberdade. Só sabia que estava cansada. Exausta. E então, como se a vida tivesse mais uma carta escondida, recebi uma ligação inesperada. Era do hospital. Você é Beatriz Albuquerque? Perguntou a voz do outro lado. Seu pai deu entrada na emergência. O quadro é grave. Meu coração parou. Peguei o primeiro ônibus para Curitiba. Cheguei no hospital já de noite, com as mãos geladas e o coração em pedaços. Na recepção, assinei os documentos. Entrei no quarto onde ele estava, ligado a máquinas, pálido, frágil. Ele sorriu quando me viu. Você veio. Claro que vim. Você é minha família. Apesar de tudo. Ele segurou minha mão com força. Me perdoa. Eu já perdoei. Ele fechou os olhos. Por alguns segundos achei que tinha partido. Mas então ele sussurrou. Tem uma carta. No cofre do escritório. Senha é a sua data de nascimento. Ali está tudo. E então, ele se foi. As máquinas começaram a apitar. Os enfermeiros entraram correndo. Eu me afastei, paralisada. Não chorei. Só fiquei ali, vendo a porta se fechar, enquanto uma parte de mim ia embora com ele. Dias depois, já em casa, abri o cofre. Lá estava uma carta com meu nome escrito em letras tremidas. Para minha filha, com todo amor. Abri com mãos trêmulas. As palavras eram simples, mas pesadas. Bia. Se você está lendo isso, é porque não consegui ser forte o bastante para te contar em vida. Mas eu precisava que você soubesse que, mesmo não sendo seu pai biológico, eu fui pai com todo o meu coração. Te criei como filha porque te amava desde o dia em que te vi.
Sua mãe era minha melhor amiga antes de ser minha cunhada. Quando seu pai sumiu e ela apareceu grávida, fiz o que achei certo. Me casei com ela por amor, não romântico, mas humano. E te amei como nunca imaginei que fosse possível amar alguém. Sinto muito por todas as mentiras. E se você puder, algum dia, me perdoe. Com amor eterno. Henrique. Dobrei a carta com cuidado. Pressionei contra o peito. E, pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente. Paz. Meses se passaram. Voltei a viver em Joinville. Recomecei a trabalhar, a construir uma rotina. Caio continuava ao meu lado, paciente, doce, presente. Marina me escreveu algumas vezes. Nunca respondi. Talvez um dia eu consiga. Mas por enquanto, prefiro o silêncio. Hoje, sentada nesta varanda, com o sol tocando meu rosto, percebo que a dor vai embora devagar. E que o perdão, não é esquecimento. É liberdade. Mas então meu celular vibra. Uma nova mensagem. Número desconhecido. A carta que ele deixou não é a única. Tem outra. E você merece saber tudo. O que vem agora, pode mudar tudo de novo. Levanto os olhos. O vento sopra forte. A história, ainda não acabou. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.